Graças a paz. Tudo bem, meus irmãos? A série do estudo de Apocalipse que foi pedido, nós, no primeiro vídeo, falamos um pouco sobre o Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 a 3, onde esses três versículos falam sobre, dá uma geral, um panorama geral sobre todo o conteúdo de todo o livro de Apocalipse, tá? Apocalipse, desde o princípio ao fim, são os primeiros aí. Ele dá esse panorama geral até o capítulo 22, né? Versículo 21. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 a 8, tá? Onde ele já começa a falar sobre para quem é dedicada essa carta e esse livro. Nós vamos ver que ele é dedicado às comunidades, né? As igrejas, são 7 igrejas, né? Informando algo muito interessante para nós, informando também que é interessante notar que quando Paulo escreve as cartas para as comunidades, escreve para comunidades específicas, e aqui está falando para as 7 igrejas da Ásia, ou seja, as igrejas maiores ali da Ásia, tá? Ou seja, num contexto geral de comunidade. Tá? Também falamos no começo sobre o sentido disso, porque falamos lá no vídeo anterior sobre Apocalipse também, ao escrito apocalíptico em Daniel, né? Falando que esse escrito aqui é uma forma escrita que era conhecida pelos judeus, né? Pelo conhecimento antigo dos judeus. Já, vocês escutaram e já ouviram comentar que todos os judeus até 8 anos, a lei e as profecias, né? Os profetas, eles conheciam de cor. Depois, quando eles vão crescendo e aprendendo, lá pelos 12 anos, quando se tornava rapaz, né? Considerado e apresentado, algum sacerdote, se eles eram bem instruídos e tinham conhecimento para isso, fariseus, alguns outros sacerdotes ali, responsáveis mestres, chamavam eles para aprender mais, para serem os senhores da lei, muitas vezes, né? Eu digo isso por quê? Porque mesmo Pedro, que alguns falam era analfabeto ou não, ele conhecia toda a história de Israel e todos os livros antigos, né? Diferente muitas vezes, infelizmente, de cristãos hoje com 30 anos na igreja, não conhece o ensinamento, né, de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras lá, ou no monte lá para os apóstolos, né, sobre o reino dos céus, sobre a forma ética de viver. Eles conheciam sobre isso. Tá? E toda a história de Daniel e toda a história ali do povo deles, eles conheciam. Então, só deixando claro, alguém que estava preso, que não era o João bíblico, ou seja, não era o evangelista João, também não era João amado. Naquela época, muitos escreviam, poderia ser mesmo o nome dele João, estava preso ali, um preso político, no sentido de que ele era um cristão e foi preso ali, tá? Pela atitude dele, porque o imperador queria que eles fossem, se sujeitassem, se ajoelhassem, e provavelmente ele seria um deles que não aceitou isso daí e manteve a sua fé, tá? E ali ele conhecia esses ensinamentos. E uma forma de escrever para que ninguém barrasse essa carta e para que não fosse preso ou fosse tirado dele o direito de escrever, ele escreveu na forma cultural da época, na forma que os que eram eleitos, ou seja, o povo que conhecia esse ensinamento saberia o que ele estava falando. Então, ok? Só para começar a entender o que é Apocalipse. Então, o autor mostra quantas são antes de começar. Eu tenho outros livros que eu estou lendo, mas eu indico isso daqui, ó. É um livro bem simples, tá? Como ler o Apocalipse. Resistir e renunciar, tá? Muito bem. Esse livro aqui, ó, eu já li várias vezes, né, junto com outros também que eu já mostrei no outro vídeo, tá? Mas esse livro, veja bem, ele é um livro muito bom, no sentido, assim, prático. Essa é a 7ª edição de 2005. Eu não sei como é que está agora, mas a editora é Paulus, tá ok? Muito interessante. O contexto, né? Um livro pequenininho, são 190 páginas, tá ok? E a gente vai começar agora, ó. Esse tema de hoje é desejo a vocês a graça e a paz. Capítulo 1, de 4 a 8. O autor mostra quais são as comunidades que devem resistir e profetizar. São as 7 igrejas que estão na região da Ásia. Capítulo 1, versículo 4a, tá bom? São comunidades concretas e vivas,
com seus problemas, conflitos e esperanças. Ou seja, nenhuma igreja não tem seus conflitos. Aquilo que a gente sempre comenta, né? Se tiver uma igreja aí sem pecado, então a gente nem entra lá dentro, porque é um hospital, é um local espiritual para tratamento, para cada um se cuidar. Tem gente ali que com 10 anos está bem melhor, tem gente que com 50 anos ainda continua precisando de tratamento, ok? Com isso, ficamos sabendo que a mensagem desse livro se destina a todas as comunidades de todos os tempos e lugares, ou seja, a toda a comunidade, aquela região da Ásia toda. Tá? Um livro para se ler para eles, para ler para a igreja. Outra, não é um livro para um membro só ler, é para ler para as igrejas, ok? Então, o livro era um livro de resistência, tá, ok? De denúncia do que estava acontecendo, para que as pessoas tivessem motivação e esperança, mas o povo de Cristo não esquecesse do papel deles nesse mundo. Os versículos 4 e 8 são um diálogo litúrgico entre o autor e o ouvinte. Eu vou ler agora o texto, nessa tradução bem simples, para a gente estar entendendo o que ele está dizendo. Tá? Desejo a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra. Continua. E falando sobre Deus. Agora continua. Jesus, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Jesus a glória, o poder para sempre. Amém. Continua. Ele vem com as nuvens e o mundo todo o verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. É isso mesmo, assim seja. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nesse texto, nesse começo, o princípio disso aqui está mostrando que Deus, em sua trindade, como dizem os evangelhos que eles não usam, mas é isso, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só essência. E esse Deus, em essência, ele ama a comunidade. Ele ama aquele povo que resolveu ser sacerdote dele, que resolveu ser a voz dele e agir conforme o amor dele, demonstrando esse amor para ele. É aquele que, como Deus, se entregou, né, seu próprio filho, né, em essência de Deus, e ali, como o homem viveu, né, ressuscitando dentre os mortos, nos dando essa oportunidade de estar junto com ele, e dele estar também, como a Bíblia fala, ele é o nosso, aquele que nos justifica, ele é o que está como a advogada destra do Pai, né, e ele é o nosso consolador, ele é o nosso único, vamos dizer assim, intermediário, né, para falar com Deus, o único que está entre Deus e os homens, e não por estar fazendo uma parede, uma porta, mas é o próprio Jesus, esse interlocutor, esse que veio e morreu por nós. Né? Pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso Cristo está também junto conosco através do Espírito Santo, né? Que é aquele que ele enviou o Consolador para estar junto conosco. Apocalipse coloca as comunidades proféticas no coração da Trindade, ou seja, o amor de Deus está com eles para a ação, não porque eles são melhores que os outros. O amor de Deus está sobre toda a humanidade. Né? Ele está dizendo no texto, ele vai mostrar que o amor de Deus para a ação, ele está no coração de toda a humanidade. Mas isso, que deseja a graça e paz. A graça é o amor e o reino de Deus para todo mundo. Deus que envolve o mesmo projeto de criação e criaturas. O autor do Apocalipse quer sublinhar com força desses detalhes, pois em vez de simplesmente dizer Deus, recorda o nome misterioso com que ele se revelou no tempo de Êxodo, né, como Javé. Javé é aquele que libertou o seu povo do Egito. Né? E Javé significa o quê? Aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Tá? Deus, Javé. É uma forma de mostrar quem é Javé, o Deus da aliança. Esse é o
o seu nome e sua identidade para aquele povo quando eles no Egito vieram conhecê-lo. Êxodo 3:14. Lembra? 400 e poucos anos ali preso no Egito, né? E de repente Moisés ali chamado, tá? E eles veem a presença do Senhor depois de tanto tempo de silêncio, né? E como o Senhor se apresenta? Êxodo 3:14 diz bem assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, desculpa, Gênesis, né? Êxodo, perdão. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Esse é o nosso Deus. E aqui está demonstrando, né, em Apocalipse, para que aquele povo de Israel entendesse quem era o Deus que estava aparecendo, que estava se demonstrando e quem ele estava falando, né? Não era nenhum Deus além do que aquele Deus que as Escrituras apresentou a eles. Ele vive para sempre. Quem é? É o mesmo Deus do passado, quem era, o será no futuro, quem vem. Ele garante e sustenta seu projeto para o povo da Bíblia. Paz é a plenitude da vida. O Deus da aliança vai garantir a plenitude da vida para seu povo e isso se concretizará na Nova Jerusalém. Vem em primeiro lugar do que Deus da aliança, mas vem também do Espírito, 7 Espíritos. O Espírito Santo está sempre à disposição de Deus, diante do trono de Deus, para agir positivamente na história. Logo a seguir, no capítulo 1, do versículo 10, o Espírito tomará conta de João, provocando nele a experiência do ressuscitado. Aliás, todas as grandes experiências do Apocalipse terão como motor o Espírito de Deus. A expressão 7 Espíritos foi tomada de Isaías 11, 1:3. Nós vamos ler. Para mostrar que ele estava falando algo 7 Espíritos. Mas o que é 7 Espíritos, né? E ele estava falando uma linguagem em que o povo entendia. O próprio Jesus falou nesse assunto quando ele se apresentou e ninguém aceitou, né, no templo. Isaías 11, de 1-3. Fala bem assim: o ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Amém? Vejam bem, esses são os 7 Espíritos que está comentando. 7 Espíritos para cada igreja. A ação do Espírito Santo de Deus em toda a sua plenitude para aquelas comunidades. Ok? Para que seja entendido. Mas adiante o livro demonstra que Jesus possui a plenitude do Espírito Santo de Deus. Né? Versículos 5 e 6. Isso aí a gente vai, né? Já está dito ali, versículos 5 e 6 de Apocalipse 1. Né? 5 e 6, vamos lá. Isso aí já foi lido, mas eu vou ler de novo. Ó. Todo o poder de Deus. Apocalipse 1, 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para o serviço de seu Deus, Pai e Pai. E eles sejam glória e poder, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Graça e paz vem também de Jesus Cristo. O autor o deixou para o fim, pois deseja desenvolver mais a pessoa de Jesus, sua vida e ação nas comunidades. Em primeiro lugar, ele é chamado de a testemunha fiel. Ou seja, cumpriu o projeto de Deus até o fim, enfrentando a morte e o martírio por amor. Em seguida, é chamado de primeiro a ressuscitar dos mortos, como já comentei. Em alguns textos eu comento agora. Até aquele momento, ninguém tinha ressuscitado.
Todos eram filhos de Adão, nascidos do pecado, daquele que pecou contra Deus lá no Jardim do Éden. E dali constituiu a humanidade. Naquele momento, né, tudo tinha mudado. Naquele tempo, o universo não era mais o mesmo. Em toda a história, antes de Cristo e até agora, depois de Cristo, nenhum ser humano, né, ressuscitou. Nenhum ser humano veio nos dar a fé e a esperança de uma transformação divina como Cristo teve. E até aquele momento, nenhum ser humano, né, não tinha sido necessário, em todo momento tinha sido necessário eles fazerem algum sacrifício ou, reconhecendo os seus pecados, fazer algum sacrifício a Deus. E Jesus foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, a fé e a esperança de um novo tempo, de um novo mundo, né, de uma nova existência, veio a existir. Por isso que diz aqui, o martírio do amor. Em seguida, chama de primeiro a ressuscitar dentre os mortos, como comentamos. A vitória de Jesus sobre a morte abriu o caminho da vida para todos os seus irmãos. É isso que eu comentei. Isso que ele está ensinando aqui. Jesus é como o irmão mais velho, primogênito. Todos nós, seus seguidores, já vencemos com ele a morte e a injustiça em nossos corações, né? Em nossa forma de ser, nossa forma de pensar. Novos homens, novas criaturas, novo ser humano, pensando de forma diferente, também dos outros seres humanos. Plenamente fiel a Deus e plenamente solidário com a humanidade, Jesus é o caminho da vida e da vitória sobre a morte. Em terceiro lugar, afirma-se que ele é o chefe dos reis da terra. Isso não significa que Jesus seja o líder dos poderosos injustos, como alguns pregam hoje em dia nessa época política, né? Pelo contrário, essa expressão é uma profissão de fé. É a mesma coisa que afirmar Jesus é o único Senhor, ou seja, quando o imperador naquela época estava obrigando todos a se ajoelharem, dizendo que ele era divino. Só na mão dele estava a mão e o poder para fazer algo pelo povo. Apocalipse está dizendo que não, só Jesus é o Senhor sobre até aqueles imperadores, e até hoje também, em nossa vida, só Jesus deve ser o Senhor. Porque nós sabemos que se Deus quiser, ele age e seu povo clamar. Ele age como agiu na vida do povo no Egito, libertando eles através de Moisés. E também ele agirá hoje em dia. Alguém fala, então vai mandar um Messias, vai mandar um profeta, vai mandar alguém diferente do povo de Deus. O próprio Jesus falou, vocês falam muito mais coisas do que eu já fiz. Alguns falam assim, não, nós vamos curar mais, nós vamos tirar mais demônio. O que ele está falando é isso. É que o povo de Deus reunido, a comunidade cristã, a comunidade que serve ao Mestre, ela pode fazer muito mais, porque ele é o nosso Senhor. Acima de qualquer poder, de qualquer governo, de qualquer império, de qualquer instituição, de qualquer denominação, ele é o nosso Senhor. Acima de qualquer tipo, democrático, socialista, ditatorial, imperialista, ele é o Senhor. Ele dita as nossas regras e as nossas lutas. Isso não significa que nós fugimos das lutas e não lutamos pelo melhor de cada um. É isso que ele está ensinando aqui. Porque nós somos o povo da resistência. Nós somos o povo de Deus, que resistimos à injustiça e que lutamos, que renunciamos às coisas desse mundo para fazer o que é a vontade do Pai. As comunidades respondem positivamente afirmando que Jesus as ama. Esse tema é muito importante no Apocalipse. Precisamos entender isso para começar a entender Apocalipse. A gente vai chegar, mas, pastor, eu quero saber sobre os cavaleiros, sobre os dragões, e a gente vai chegar. É necessário entender como é esse livro de contexto para que a gente possa ter uma clareza muito boa sobre o livro, tá ok? Esse tema é muito importante no Apocalipse, pois as comunidades são chamadas a ser a esposa do Cordeiro, tá? A Nova Jerusalém, olha, uma comunidade chamada para ser a esposa do Cordeiro, a noiva, que a gente fala, a igreja como noiva, e a Nova Jerusalém, quer dizer, está dizendo aqui que a comunidade de Cristo, que esse povo que busca a vontade do Senhor é a Nova Jerusalém. Uma pergunta que eu faço para você, em seu coração, a denominação, o povo que você está vivendo, a forma de cristianismo que você está vivendo junto com esse povo que se diz cristão, tem se tornado a Nova Jerusalém? Pensa nisso. Lugar em que a vida floresce. O amor de Jesus pelas comunidades levou a dar a sua vida pelas pessoas. A esse amor sem limites responde o amor das comunidades. Elas são um reino, sacerdotes para Deus. Jesus fez isso conosco.
No Apocalipse não há ministros ordenados, tá? Não há apóstolos, não há pastores, não há presbíteros, não há diáconos, não há diaconisas, vamos dizer assim, não há ministério de louvor, ministério disso, ministério daquilo, denominações. No reino do Senhor, em Apocalipse, há sacerdotes, profetas, tá? Pessoas que fazem a vontade do Pai dentro do reino. Todavia, os cristãos são os sacerdotes e seu ministério consiste em lutar para que o reino de Deus, a Nova Jerusalém, se concretize em nossa história e caminhada. Interessante que nós pegamos aí uma cultura, e às vezes a pessoa fala sobre não deixeis que a cultura, o presente século, venha para a igreja, mas a cultura que nós estamos hoje em dia é do presente século, não só do presente século, mas da cultura que nós fomos colonizados. A igreja parece mais um teatro, parece mais um local de plenária, né? Onde uns falam, uns louvam, uns preparam as suas programações e os outros ficam escutando, e quando termina tudo, cada um vai para o seu canto e fica nervoso, preocupado, até irritado quando não sai do jeito que é. A palavra não está boa, o louvor não está bom, eu vou para outro lugar. Né? Eu vou lá prestar essa mesma coisa. Que lugar mais ruim para ir, que coisa chata. Né? A programação hoje não está boa. É isso que o Apocalipse também vai mostrar. Que a igreja não é isso, que a comunidade de Cristo não foi criada e não foi salva para isso. É por isso que somente Jesus se deve atribuir a glória e o poder para sempre. Os poderosos daquele tempo e os de hoje também buscam glória e poder. O Apocalipse nos ensina que isso é idolatria, buscar glória e poder para si mesmo. A glória e o poder pertencem exclusivamente a Deus. Ou seja, que seremos de nós sem Deus? Que seremos de nós sem a divindade ou aquele que nós cremos, em que nos dá a vida, em que nos dá o sol? Um exemplo bem simples, o que é de nós numa pandemia dessa, num distanciamento social desse, em que pessoas estão depressivas, com medo, assustadas, com medo e assustadas, porque foge de suas mãos. Foge da mão da medicina, nós estamos esperando para cima, e daí? Surgiu da onde? Quem criou? Como é que foi? Apareceu do nada? Aí alguém vai dizer assim, não, é praga. Não. São coisas existenciais. Isso daí é o primeiro de muitas coisas que vai aparecer. É profecia. A profecia falava que vai vir pragas, isso e aquilo. Por quê? Porque vai acontecendo. O ser humano vai destruindo a camada de ozônio, o ser humano vai destruindo o polo norte, o ser humano vai destruindo as florestas, o ser humano vai fazendo pesquisas, mudança genética, o ser humano vai fazendo pesquisa em animais, o ser humano vai deixando de ter a sua vida ativa como era antes, vivendo de outra forma. E assim vai indo, as mudanças vão acontecendo. Tá? Então, mas a glória e a honra pertencem a Deus, ele sempre é para Deus. Né? E se nós seguirmos a vontade dele, com certeza muitas coisas que é feito hoje em dia, que tem atrapalhado a vida do ser humano, teria cessado. Mas o bicho-homem é curioso. Né? O bicho-homem, ele busca comer a maçã ainda da época de Adão e Eva, né? Para ter todo o conhecimento entre o bem e o mal e entre a existência. Né? Que isso seja errado, não. Mas a forma que isso é feito, o orgulho e a arrogância que isso é feito, pode causar um problema terrível, porque daí a empatia e o amor ao próximo tem sido deixado para trás. E a comunidade de Cristo, que aqui vai ser falada dentro de Apocalipse, é uma comunidade diferente. Ela não está preocupada com os bens materiais, mas sim está preocupada com a vida. Ela não está preocupada com a sua própria alegria, com a sua felicidade, mas com a alegria existencial e a alegria e a felicidade existencial de todo ser humano, que é isso mesmo, que busca isso. O diálogo evolui e mostra agora Jesus como juiz de toda a humanidade. A expressão ele vem como as nuvens se inspira em Daniel 7:13. Daniel 7:13 eu não vou ler, mas ele diz que ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um... Ele vê uma nuvem, desculpem, tá? E nessa nuvem vem alguém nessa nuvem como filho do homem. E esse filho do homem, essa nova, ele vai e chega junto dos anciões, que era o que julgava as tribos e os povos antigamente. Né?
Então, Daniel tem uma visão, né, do Messias, tem uma visão do final dos tempos, onde que alguém vem das nuvens, ou alguém divino, igual um filho do homem, que é o próprio Jesus, né, que promessa, ele vem e se junta aos anciões, aos líderes, né, para julgar a terra. Vocês leiam lá Daniel 7:13. Jesus é uma personagem misteriosa que provoca o julgamento da humanidade. Mas diante do Apocalipse mostrará que a quem consiste o julgamento e por que o julgamento. Por ora, se diz que ele acontecerá para todos, inclusive para os que o maltrataram. E isso provoca uma grande tomada de consciência. As comunidades dão seu consentimento. É isso mesmo, assim seja. Os cristãos, os profetas, desejam que Jesus se manifeste e julgue a humanidade. E aí? Isso que o Apocalipse fala. Você, como cristão, você que está me escutando, o que você pensa disso? Você quer realmente que Jesus venha, apareça e julgue a humanidade, transforme tudo isso e resolva a situação? Tá. E você, como é que está? Na presença do Senhor. Eu acho que a maioria não quer isso, porque tem cisma de alguma coisa pesar sobre ele, porque o coração realmente não está tranquilo. E vamos continuar. O diálogo termina recordando novamente o Deus da aliança. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, mostrando que Deus abraça toda a história e todos os tempos. A expressão o Deus Todo-Poderoso recorda o Javé dos exércitos do Antigo Testamento, aquele que cria e lidera o projeto para a implantação da justiça na Terra. Amém? Ou seja, vemos aqui que ele vai falar de Deus, está falando de Deus, está falando de Jesus e da ação do Espírito Santo. Está falando da Trindade sobre todo, e é isso que a gente vai falar. Então, quando o Apocalipse fala, ele fala sobre Deus, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a ação do Espírito Santo, sobre a humanidade, fala sobre o julgamento. Tá? E uma perguntinha que eu vou deixar aqui, depois no outro vídeo a gente vai falar sobre Jesus vive na vida das comunidades. Se você quiser já ler o texto para ficar bem entendido, é Apocalipse 1, de 9 a 20. Tá? Mas hoje a perguntinha que eu deixo, se você quiser responder embaixo aí, você responda. Qual a missão do Espírito Santo em nossa vida? Que você faça milagre, que a sua oração tenha poder, que você expulse demônios, que você tenha prosperidade, que você receba a promessa que Deus fez para a sua vida. Qual é essa promessa? Qual é a missão do Espírito Santo na sua vida? E na vida da comunidade, da igreja. O que significa sermos um reino, sacerdotes para Deus? O que significa ser um reino? Ser o reino de Deus, sacerdotes, a Nova Jerusalém, né? Para Deus. O que significa para você? Se nós somos em Apocalipse, o que vai ser o reino de Deus, né? Nós somos os sacerdotes, nós somos a Nova Jerusalém, qual é o nosso papel? E o que a gente está fazendo? Porque às vezes a gente questiona como é que está a situação, né? Mas qual é o nosso papel como comunidade? Jesus vai julgar a humanidade. Isso nos apavora ou nos tranquiliza? Jesus vai julgar a humanidade. A qualquer momento ele vai julgar a humanidade. Talvez você não veja ele descendo das nuvens com poder e glória, mas você vai ver ele quando falecer ou a qualquer momento com poder e glória. E no dia do julgamento final, quando nossos corpos forem transformados, né, em corpo espiritual, também terá o julgamento. E a palavra de Deus fala que aquele que tem fé, aquele que realmente aceitou Jesus como seu Salvador de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, e não só da boca para fora, e procura tomar essas atitudes que o Senhor nos ensinou, esses daí já estão justificados. Eu tenho escutado umas coisas aí, não, eu já aceitei Jesus como seu Salvador. Mas o testemunho é fiel, a atitude na vida, a empatia, o amor ao próximo. Aceitar. Mas basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sim, basta. Mas se Ele é teu Senhor, teu Salvador, por que você teme outras coisas? Por que você obedece a outros senhores? Por que você ainda vive pela lei? O Apocalipse vai comentar sobre isso. Então é um chicote para as nossas vidas também, né, na comunidade e pessoalmente. Coloca isso no seu coração. Se inscreva, comente, tá? Dá um joinha aí pra gente.
Se você se inscrever, é legal, que a gente vai fazer até o 22, vai fazer em etapa, você vai conseguir entender. Depois, você recebendo também, vai estar marcado quais são os versículos, os capítulos. Se você tem interesse em algum capítulo e algum versículo especial, você já vai ver ali marcado, tá? E você já vai poder estar escutando. Fica com Deus e Deus te abençoe.